Eu acho que a Carla tá aí, mas não tá. Carla tá fazendo Resmate 2. Poderia falar o que é momento. Olha só, vou mostrar para vocês um exemplo prático. Toda vez que uma força tende a provocar um movimento de rotação ou provoca um movimento de rotação, a gente diz que está havendo um momento, que essa força está produzindo um momento em relação a um corpo, em relação a uma superfície, em relação a alguma coisa, tá? E aí a gente tem situações que a gente pode analisar em casa, quando a gente pega uma porta e quer fechar a porta, ó. Se eu empurro a porta aqui na fechadura, na maçaneta, eu faço uma determinada força. À medida que eu vou me aproximando do eixo das dobradiças, a força vai ficando diferente. Vocês vão me dizer depois se é maior ou se é menor. Quanto mais próximo da dobradiça, mais diferente é a força. E até que, quando eu empurro na dobradiça, nada acontece. Por que tem essa relação? Por que quando a gente vai fechar uma porta, é diferente se eu empurrar na maçaneta, é diferente se eu empurrar no meio da porta e não acontece nada quando eu empurro na dobradiça? Por quê? Porque o momento ele é calculado pelo produto da força que a gente está aplicando vezes a distância dessa força até o ponto ou eixo de rotação. Eu estou falando ponto ou eixo porque no caso da porta ali a gente tem um eixo de rotação, que é aquele eixo vertical, né, que a gente alinha as dobradiças. Então, as portas, em geral, têm 3 dobradiças e elas estão alinhadas num único eixo. Então, a porta gira em torno desse eixo. Então, de acordo com a distância que eu aplico a força, eu vou ter que aplicar uma força maior ou menor para conseguir produzir esse momento. Então, vocês sabem, se vocês forem praticar em casa aí, vocês sabem que na hora que eu vou chegando mais próximo da dobradiça, né, se levar em conta que é aqui o eixo da dobradiça, quando eu vou chegando mais próximo, mais força eu faço. Por quê? Porque se a distância diminui e o momento é o produto da força pela distância, significa então que eu preciso aumentar a força. E quanto mais longe eu tiver, se eu estou aumentando essa distância, então para produzir o mesmo momento, eu vou fazer uma força cada vez menor. Na prática também, o que é que se faz quando você parou, o carro furou o pneu, e aí você encosta para trocar o pneu, pega a sua chave de roda e tenta soltar o parafuso e não consegue. A gente já sabe também da prática, né, do nosso dia a dia, que se eu arrumar um pedaço de cano, e aí tem que ser um cano de aço, né, que tem uma certa resistência, se eu arrumar um pedaço de cano e prolongar essa chave, eu consigo soltar esse parafuso. Eu não conseguia com a chave anterior, mas com esse prolongamento eu consigo. Por quê? Porque eu estou aumentando a distância para promover uma rotação. Então, isso é momento. A gente está aplicando uma força para produzir uma rotação naquele ponto. Então, quanto maior for esse braço, menos força eu faço. Tá? Então, são coisas do dia a dia que nos auxiliam. A outra coisa importante para a gente, antes da gente começar a fazer algum tipo de exercício, é o seguinte. Toda vez que eu produzir um momento, eu posso fazer com que a peça gire em um sentido ou em outro sentido. Então, o que a gente estabelece é uma convenção, tá? Então, quando eu disser para vocês que eu tenho um momento que eu vou chamar ele de positivo, é porque ele gira para um determinado sentido. Quando eu disser para vocês que eu estou chamando ele de negativo, é porque ele gira no sentido oposto. Então, na verdade, não vai existir momento positivo e momento negativo. A gente vai atribuir um sinal só para dizer qual é o sentido de rotação, porque senão a gente se perde. Porque tanto pode girar num sentido, como pode girar no outro sentido. Você tanto pode estar abrindo a porta, como pode estar fechando a porta. Nas duas ocasiões, né, nas duas circunstâncias, você está produzindo momento. Se eu giro aqui nesse sentido, eu produzo momento. Se eu giro nesse sentido aqui, também eu produzo momento. Tá ok? Então vamos lá para a nossa parte teórica. A gente conseguiu falar aqui. Como é que está indo? Alguém ficou com dúvida por enquanto? Professor, cheguei agora e não sei se o senhor passou alguma coisa antes de aí. Já falei, já expliquei uma coisa aqui. Você vai acompanhando com a gente. Como a gente vai entrar agora numa parte mais
que eu vou conseguir mostrar, né, no PowerPoint. Se você for tendo dificuldade, você me fala, que aí a gente vai repetindo as coisas, tá ok? Sem problema algum. Valeu, valeu. Vou pedir a vocês, por gentileza, que quando aparecer, vocês me avisem, tá? Apareceu. Apareceu. Então vamos lá. Então vamos para a parte que estaria nos livros, né? O que estaria nas apostilas. Momento de uma força em relação a um ponto serve também em relação ao eixo, tá? É a mesma coisa. Então é sempre de uma força em relação à referência que a gente tem, que será a referência para a nossa rotação. Então o momento, como eu disse para vocês, ele vai ser o quê? Vai ser da força vezes a distância. E aí a gente vai adotar a seguinte convenção. Se essa força tender a produzir ou produzir um movimento de rotação no sentido horário, a gente vai considerar esse momento como positivo. Agora entendam, não é que o momento tenha um sinal de mais. O sinal é só para indicar o sentido de rotação, tá ok? Se girar no sentido contrário, que é o sentido anti-horário, a gente vai dizer que esse momento é negativo. Então a gente vai colocar esses sinais para a gente saber que se está girando para um lado ou está girando para o outro. Qual é uma grande dificuldade que vocês às vezes têm com relação a fazer exercício de momento? É descobrir qual é a distância dessa força até o ponto. E aí, talvez, quem tenha feito cálculo vetorial, não sei se é cálculo vetorial o nome da disciplina para vocês? O que tem esse nome? Vocês fizeram alguma coisa desse tipo? Eu não sei se é cálculo vetorial o nome, deve ter algum nome parecido com esse. Então, imagine o seguinte, ó, um ponto P qualquer aqui, né? E aí eu coloco lá um determinado vetor, né? Que a gente está falando aqui de forças, né? Então, um vetor aqui que vai representar uma força qualquer para mim. Então, eu quero saber qual é a distância desse ponto até esse vetor, ou até essa força. Notem que, de propósito, eu coloquei ele desalinhado, ele não está alinhado, não está nessa direção, não está aqui na direção do vetor, ele está lá fora, que é para ser um caso que a gente consiga já entender bem. Sempre a distância de um ponto até uma força vai ser a menor distância possível. Só que não é necessariamente a distância do ponto até a força em si, mas do ponto até a direção da força. O que é mesmo direção? Caiu na nossa prova, né? O que é direção? Quem lembra? Quem me diz o que é direção? Eita, cara. Sentido. Não, sentido é uma coisa, direção é outra. O que é direção? Horizontal e vertical. Vertical. Vocês sempre fazem isso, né? Horizontal e vertical são exemplos de direção. Mas o que é direção? Calma aí, um momento. Oi? Você tá falando de momento, estou pedindo momento. Tá, então vamos lá, vamos relembrar. O que é direção? Direção é a reta na qual se apoia o vetor. No nosso caso, a reta na qual se apoia a força, que pode ser uma reta, como exemplo que o Leandro deu, horizontal, ou vertical, ou inclinada. A minha direção aqui desse vetor está aqui, ó. É essa reta aqui, ó. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, essa é a minha direção. E o que é sentido? É para onde aponta em cima dessa reta. Então, quando eu quero saber qual é a distância de uma força até um ponto, na verdade, a distância ela é representada pela distância do ponto até a sua direção, até a direção dessa força, tá? E aí a distância sempre é a menor distância. Então, notem, ó, se eu fizer uma linha daqui para cá, ó, ela tem uma determinada distância, e eu estou, de fato, encostando na força, e estou também encostando na direção. Se eu fizer para cá, ela diminui. Se eu trouxer e fizer ela perpendicular, vai ser a menor distância que eu tenho entre o ponto e a direção da força. Então, a distância que eu utilizo para calcular o momento sempre vai ser a menor distância que existe entre a direção da força e o ponto. E essa distância vai ser sempre perpendicular, tá? Então, você vai traçar duas perpendiculares aqui, ó. Esse valor aqui é o meu valor da distância.
Tá ok? Então, vamos ver se a gente consegue entender isso aí, então, fazendo alguns exercícios, tá? Então, vou colocar o primeiro aqui para vocês. Determine o momento da força em relação ao ponto O em cada uma das barras mostradas. Esse é o primeiro exemplo, e aí vocês dão uma copiada aí e tentem fazer.